Olha só, hoje estou com um convidado muito especial do meu podcast Conexão com Propósito. Doutor Leandro, eu queria que você tivesse sido o primeiro, mas concorrer com a minha esposa ia ser meio difícil. Não dava. Eu fiz questão que fosse minha esposa. Por que eu falei até pro Antônio várias vezes que eu queria que você fosse o primeiro? Porque eu fiquei muito feliz de participar dos seus 5 primeiros episódios. Eu lembro que estava no início e hoje o seu podcast aí do João Domingos Advogados tá estourado no Brasil inteiro. Até comentei com você aquele dia que eu tava pescando lá no Mato Grosso e o cara comentando sobre esses episódios do podcast. Então é uma alegria muito grande contar com você aqui, conhecer um pouco mais da sua história, as suas especialidades, o que você realmente faz para ajudar o agronegócio. Queria que você se apresentasse para o pessoal aí, primeiramente. Meu amigo, muito obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui. Nos conhecemos ali pelas redes sociais, né? Exatamente. E estávamos fazendo as contas aqui, já estamos indo aí para 5, 6 anos já. 7 anos. 7 anos, 2018, né? Foi em janeiro de 2018, na verdade, num curso que a gente fez lá em São Paulo. E foi uma jornada muito boa, né? A gente vê o quanto que nós crescemos, né, Hélio? Verdade. De lá pra cá. E como que essa parceria foi produtiva, né, Hélio? Eu acho que eu não tenho a conta de quantos clientes que eu já indiquei aqui pra vocês. Verdade, muitos. E de clientes também que vocês nos indicaram, que a gente conseguiu ajudar. E isso tudo é muito bom, né? Então, você nos auxiliou ali, nos apoiou quando a gente começou o nosso podcast. A questão da ABD Agro também. Hoje você faz parte da diretoria Isso, como conselheiro ali, somando forças conosco. E de onde que vem essa nossa trajetória, né? O meu pai... Vamos começar falando da ABD Agro, já que tem uma ação. Como que é essa ação? Explica melhor sobre essa ação de 841 bilhões. Essa é a maior ação judicial da história do Brasil e do agro brasileiro. E ela é muito relevante. Por que ela é relevante? A gente sabe do que é a importância dentro do agro, dentro da economia do Brasil. E o produtor rural brasileiro, cara, ele é um sobrevivente, é um guerreiro, porque é tanta dificuldade que ele tem. São tantos e o fatores, governo ainda né? atrapalhando, tanta coisa para prejudicar. Então, assim, para ele continuar na atividade, ele tem que ser um sobrevivente. E o principal insumo que o produtor usa para a produção dele é dinheiro. Com certeza. O dinheiro sempre foi caro para o produtor. Diante disso, tem décadas que o governo estabeleceu, olha, se a gente não subsidiar a parte do custo desse dinheiro para o produtor, não tem viabilidade de atividade. Então a gente tem que pagar a parte dos juros, ele tem que ser mais barato que o crédito comercial. Sim. O problema é que para esse dinheiro chegar na mão dos produtores, o governo não manda direto para o produtor. Ele usa das instituições financeiras para fazer esse repasse. São os bancos, né? Os bancos. E os bancos institucionalizaram a prática de grande má fé, que é o quê? Não, quando eu empresto aqui a 8%, um juro está aqui pelo governo, eu ganho um spreadzinho pequeno. Não, imagina, no passado era 4, 5, né? Hoje 8 é bom, né? E assim, mas o banco ganha um spread pequeno. E aí ele fala assim, não, peraí, deixa eu condicionar aqui para ele acessar esse recurso mais barato, ele tem que tirar aqui uns 10% para comprar um seguro, um título de capitalização, um consórcio. A tal venda casada. A tal da venda casada. E aí com isso, Hélio, o custo efetivo daquela operação fica muito alto. Tem um exemplo que eu sempre gosto de colocar, porque o produtor rural sempre foi vítima disso, mas eu acho que não são todos que têm clareza do tamanho do rombo que é causado. Imagina você um produtor que vai tirar de 100 mil reais, caiu 100 mil na conta dele, o gerente fala, 10 mil aqui, 10%, sem comprar um seguro de vida. Aqueles 10 mil vai pro coco, aquilo não vai te servir para nada na atividade rural. Então dos 8, 6% já vai para 16%. Então, o que acontece? Se era um juros aí de 8% na operação dessa, de 100 mil, em um ano ele tem que pagar 108. Então. Só que, o que ficou ali para ele pôr na terra? 90 mil reais. Esse 90 mil ele tem que fazer 90 virar 108, ou seja, vai ter um aumento de 18%. Verdade. Quando você tem um aumento de 18 sobre 9, aliás, não é 18%, tem um aumento de 20% naquele dinheiro. Então, o custo daquela operação vai para 20%. E não é o custo efetivo total, você ainda tem gasto com projetista, despesa de cartório. Esse é um exemplo, mas a gente tem denúncias lá dentro da associação de desvio de 15%, 20%, 30% ou mais. Aonde que vai a margem de lucro do produtor? Até porque o produtor não é todo ano ganhando dinheiro. Ao contrário, é uma safra sim, outra mais ou menos, outra difícil. No Brasil vem duas arrastando praticamente. Exato. Não, você pega regiões Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, eles são 3, 4 vezes. Rio Grande do Sul vai pro quinto ano. Safra e safrinha tomando fundo. Como que esse cara sobrevive na atividade? Ainda mais com esse tipo de prática. Nós tivemos agora essa enchente dramática no Rio Grande do Sul. Eu recebi um relato aqui doloroso de um grande amigo, advogado de crédito rural no Rio Grande do Sul, ele falou, Leandro, um cliente meu que passou o ano de 2024 sofrendo, esperando chegar uma linha do governo para ele conseguir se reestruturar. Na verdade, começar, né? Reestruturar o que estava para trás. Reestruturar o que estava para trás, para alongar aquela dívida para trás. Não chegava. De repente, chegou agora do BNDES com muita dificuldade. O gerente, vendo todo esse sofrimento dele, foi lá, pisou no pescoço dele, você só vai acessar se você comprar um seguro de vida de 63 mil reais. Então, assim, pra quê? Pra bater a meta. O gerente ganha porque bate a meta dele, se mantém na empresa, ganha mais. E o produtor, cara, vai sendo dizimado nisso. O problema é, ninguém nunca estudou com profundidade isso pra falar assim, cara, qual que é o tamanho desse impacto? Né? Qual que é o tamanho disso? E o que a gente descobriu é que nos últimos 10 anos, o Banco do Brasil, ele emprestou 1 trilhão e 500 bi
E quando a gente joga a média baixa de que pelo menos 10% desse recurso foi desviado para venda casada, a gente chega em 150 bi de reais. É dinheiro demais. Esse dinheiro, sem estar aplicado na economia, na atividade rural, deixou de ter um impacto aí na nossa estimativa de pelo menos 300 bi. Teria refletido no PIB agropecuário. Imagina, dá mais que um plano safra, né? Dá praticamente um plano safra. Agora o plano safra está um pouco mais alto. Mas aquele mais alto é entre aspas. Na hora do vamos ver, não é aquele valor. Aí é outro problema, porque uma coisa é o que o governo anuncia. O plano safra vai ser esse. Exatamente. Outra coisa totalmente diferente é o que de fato vai ser liberado. Então, o plano safra 23, salvo engano, ele foi uns 360, 380 bi. E aí chegaram em 24, vai ser o maior plano safra da história. 500 bi, não sei o quê. O que a gente tem visto? O plano safra ele começa em julho de um ano e vai até julho do outro. Então a gente já teve o primeiro semestre do plano safra 2024, 2025. Nesse primeiro semestre, nós estamos com um gap, o seguinte, entre o que estava previsto para liberar e o que foi liberado, foi 50% a menos. Você imagina, o pessoal já está colhendo e não deu nem 50%. Não, muita gente não conseguiu plantar. Então. Muita gente não conseguiu plantar. Então, assim, eu em contato hoje com um grande amigo, que ele é projetista, que ele auxilia na liberação do crédito, falou, Leandro, está com outro problema grave. Dinheiro subsidiado mais barato do governo federal tem um monte. Só que, o que os bancos estão fazendo? Na hora que o produtor chega lá, ele fala, eu vou liberar aqui 40% do que é subsidiado, 60% da operação vai ser com o meu recurso livre, que é recurso próprio, que aí a taxa de juros um pouco maior, é lá em cima. Imagina. Ele poderia fazer isso de forma alguma, ele tem os juros mais baratos disponível, ele tem aquele empréstimo mais barato disponível. E no caso essa ação, explica ela um pouco assim, para leigo, um produtor, que para ele entender melhor, não com um termo tão jurídico. Claro. O que a gente pede nessa ação judicial? Primeiro, que a associação, ela tem ali uns 2 mil produtores associados, mas ela não beneficia só os associados, ela visa beneficiar todos os produtores rurais brasileiros. É uma ação civil pública, assim como o Ministério Público poderia entrar, assim como aconteceu no caso do Plano Collor Rural. Então, quem que vai ser beneficiado com essa ação? Ela dando certo, primeiro, a gente pede uma liminar agora que está pendente de julgamento, para poder proibir o banco de continuar praticando a venda casada. Se a gente conseguir, vai beneficiar todo mundo indistintamente. Já imediatamente. Isso. Daqui a alguns anos, condenou o banco a ter que devolver. Vai passar o dinheiro para a associação? Não. Cada produtor vai fazer igual no caso do Plano Collor Rural. Ele vai chegar e falar, olha, teve essa decisão aqui e eu quero receber o que é meu. Então cada um vai ter que procurar depois para receber. Um deferimento. Isso. E também, assim, é importante saber que o produtor não tem que esperar essa ação. Se ele já quiser entrar agora, ele pode procurar um advogado, procurar entender como é que funciona esse direito, porque assim, Hélio, eu te falo que qualquer produtor que já opera há alguns anos, que você pode pedir dos últimos 10, vai ter aí em torno de 1 milhão ou mais de venda casada de produto. Isso é muito importante, frisa melhor. Então quer dizer que o produtor ele já pode fazer o seu pedido já individual. Pode. Então vamos lá, produtor, o que você pode pedir? Primeiro, você pode pedir tudo que você pagou de venda casada dos últimos 10 anos. Quando anular pela venda casada, você tem que pedir para te devolver em dobro e corrigido. Então se o cara gastou aí 300, 400 mil de venda casada nos últimos 10 anos, isso em dobro e corrigido, brincando, pode dar 1 milhão de reais. E o que está aí dentro? Título de capitalização, consórcio, seguro. Muito importante, isso aqui pouca gente sabe. O seguro rural, inclusive. Porque o seguro rural, ele não é obrigatório por lei. E quando você faz, a lei fala, olha, a instituição até pode exigir que você faça para garantir a operação. Só que a lei diz o seguinte, apesar dela poder exigir que você faça seguro, ela não pode exigir que seja com a seguradora do grupo econômico dela ou por ela indicada. E só faz pelo... Eles só fazem desse jeito. Ou seja, toda a venda de seguro rural que é feita por bancos no Brasil, todas foram nulas. Aí falando, mas como é que vai provar? Ele tem que comprovar a negociação que o gerente exigiu e tal. Falou, não, a lei ela já trouxe outra exigência. Falou, quando você vai lá para me saber que realmente o banco te deu essa condição, o gerente ele é obrigado a imprimir 2 apólices. A apólice da seguradora dele e da de fora. Ele tem que te apresentar e ela vai ter que ficar em anexo ao contrato de crédito rural. Ninguém nunca vê esse documento. Porque os bancos são assim, nunca quiseram cumprir a lei. Falaram, não, eu vou monopolizar o mercado. Porque ganha dinheiro pra caramba. Primeiro que é o seguinte, um seguro que valeria 50, vende por 70, e aí fatura muito mais. Porque está sendo imposto, não está sendo negociado. E aí muitas vezes o produtor ainda não está profissionalizado, ele precisa daquele mas mesmo o profissionalizado, eu tenho visto cara aí, o cara que produz 50, 100, 200 milhões, um cara que é bilionário, cliente nosso que entrou com a RJ 240 milhões, o cara contratou de consórcio via venda casada 50 milhões já de consórcio, um outro cliente nosso com 69 cartas de consórcio. Nossa, é muita coisa. É um negócio assim. Mas quando eu falo profissionalizado é assim, porque tem alguns que eles são tão profissionais na agricultura que ele já tem esse recurso de 2 anos, 3 anos pra frente, não. Agora a maioria não, o cara já precisa para aquela safra. E aí o problema, você deu uma quebrazinha de safra, como aconteceu muito com o El Ninho, o que vai acontecer? Você não tem o dinheiro para pagar a operação toda. Então, aí você vai ter que precisar de dinheiro não só para o custeio da próxima, mas um pouco a mais para liquidar para baixo. Se você não concordar com aquilo que o gerente está colocando, como é que você vai ficar? Você vai deixar vencer? Se vencer, você não planta mais. Exatamente. Se você plantar, você não come, você não paga as contas para trás, você perde patrimônio. Então, assim, o produtor, ele fica escravo do banco, daquelas operações. E é do pequeno, médio, grande, não tem, é do esclarecido. Recebi no meu escritório agora, antes de sair para cá. Essa mulher procurou a gente pela questão da associação, da repercussão que teve. O marido dela foi pegar uma operação no banco, vamos por 1 milhão e pouco. O gerente falou, beleza, vai sair aqui, só que desse dinheiro que vai sair 130 mil, você tem que me emprestar. Olha só. E eu te dou uma nota promissória, não sei o quê. E ele pegou e fez. E na hora de pagar, sabe como é que o cara fez? Ele chantageou outros clientes dele, que ele liberou o crédito,
e fez os caras fazerem a mesma coisa para liberar o dinheiro para pagar a dívida, só que em vez de pôr na mão dele, pôs os caras para pagar diretamente para ele, ou seja, sacaneando o outro. Como que você fala que isso não é caso de polícia? Com certeza. Vamos falar um pouquinho da sua história. Como que você escolheu ser advogado? Como que foi isso? Hélio, tô aí já com meus 35, chegando aos 36 anos, nunca foi muito claro pra mim ali no início, né? Até brinca, a primeira vez que minha mãe perguntou o que eu queria ser, que eu tinha 7 anos, eu falei que eu queria ser pedreiro, porque eu amava, eu via aquele negócio mexendo com a massa e tal, eu passava a tarde inteira olhando aquilo, né? E meus pais advogados, meu avô também, produtor rural, advogado, mas às vezes eu acho que quando eu era jovem tinha aquela rebeldia de, não quero seguir eu mesmo, né? O homem demora um pouquinho essa maturidade aí. E aí quando foi no ensino médio, quando foi agora é a hora de fazer a inscrição mesmo, meu pai já tava me puxando mais no escritório, eu estava ali com meus 16, 17 anos, ele já estava me levando muito para viajar com ele, rodando pelos interiores. Conviver, né, e aí eu comecei a gostar do trem e falei, não, eu vou fazer o direito. Aí comecei trabalhando tanto com meu pai quanto com minha mãe, e eu peguei uma paixão tremenda, né? Confesso que no início, antes de eu formar, eu cheguei a achar que eu não ia dar conta da advocacia, porque pelo trabalho que a gente fazia para advogar para produtor rural endividado, porque você pegar uma pessoa numa situação muito difícil, o nosso trabalho era para evitar dele perder o patrimônio. Só que você não ganha todas as causas. E teve casos que a gente não conseguiu, e quando eu vi o cliente perdendo aquilo dali mesmo tendo direito, porque assim, uma coisa que dói muito é que muitas vezes a injustiça ela é feita dentro do Poder Judiciário, ela é chancelada pelo Poder Judiciário. E aquilo me doía tanto, a sensação de impotência, cara, eu não vou dar conta. Então, foi se passando os anos, você foi tendo mais inteligência emocional para lidar com isso. Fomos melhorando também, porque isso foi um motivador, e é até hoje muito grande para nos tornarmos melhor. A hora que a gente estava aqui agora, que meu pai me ligou, foi para contar que suspendeu um leilão que ia acontecer semana que vem, de uma das propriedades de um cliente nosso em recuperação judicial. Só uma das propriedades era 60 milhões de reais. A família tinha ido essa semana lá, desesperado, casal de idosos com filhos. Era uma questão de alienação fiduciária, situação muito difícil. Então, assim, a situação é muito desafiadora, o que o produtor rural passa é muito difícil, e isso nos motiva muito, sabe? Quando a gente pega uma notícia aqui, eu não sei se você viu ele falando pra ele, eu falei, a notícia dessa é melhor do que dinheiro, é melhor que ganhar dinheiro. Eu falo que no meu dia a dia aqui, eu pego o caso do cliente como se fosse meu, e eu percebo que vocês fazem assim também. Nossa, sofremos juntos, né? Exatamente. E o que é interessante, hoje a gente tem 80 pessoas no nosso escritório e o que é o melhor, não é só a gente. Então é eu e meu pai, mas quem que faz o negócio acontecer no dia a dia? Eu e ele, mais 80 pessoas. E essas 80 pessoas, elas encamparam essa visão, essa missão nossa, esse propósito. Então hoje mais cedo a gente tinha conseguido uma decisão na hora do almoço que suspendeu o outro leilão. E quando suspendeu, o pessoal comemorou, bateu o sino. Então assim, tem situações que o pessoal chega a chorar, porque todo mundo sente aquela angústia, toma pra si aquela angústia, né? Então, e essas 80 pessoas, como que é? O escritório, porque eu te conheço, já há 7 anos, como a gente falou, eu já sei muito da sua história. Mas conta pro pessoal, o escritório é em Goiânia, atende outros estados, tem outras bases, como que é? Nós chegamos a abrir várias filiais fora, mas nós entendemos que hoje, pela questão do digital e tudo, essas filiais só eram centros de despesa, então era melhor ter a única base aqui. Então a gente tem 70 pessoas aqui, umas 10 que trabalham de home office, mais essas 70 que estão aqui. Você tem ali metade do time, mais ou menos, um pouco mais da metade, que são advogados, você tem estagiários de direito, você tem pessoas na função administrativa, na parte financeira, de atendimento ao cliente, parte comercial. Uma situação que eu sempre falo é que Goiânia, ela virou a capital, não só de Goiás. É do Tocantins, é do Pará e do Maranhão, uma parte do Mato Grosso, uma parte do Mato Grosso do Sul, uma parte de Minas Gerais. Araguaia do Mato Grosso ali. Exatamente, uma parte da Bahia. Então, assim, tendo essa base em Goiânia hoje, Goiânia é referência. No passado eu sempre falava o seguinte, o pessoal falava, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, quem que é o cantor mais famoso hoje no Brasil sertanejo? É o Gustavo Lima, não é? Ele mora onde? Goiânia. Como que era o Zezé de Camargo e Luciano na época que era estourado também? Não morava em São Paulo. Hoje não tem isso mais. Goiânia literalmente virou uma capital e recebe todo mundo aí, não só os famosos, mas os escritórios também. Quantas pessoas eu atendo de São Paulo, fora do estado? O pessoal vem buscar nosso conhecimento. É interessante isso, Hélio. Na advocacia, até 10, 15, 20 anos atrás, o que era comum? Um cara do sul não iria contratar um advogado aqui, porque era como se fosse aqui uma fronteira agrícola, um interiorzão. Então, assim, peraí, eu tô aqui no Paraná, onde que é desenvolvido, eu vou procurar um advogado lá pra quê? Né? E hoje a gente já tem aqui, por exemplo, na parte de recuperação judicial, um cliente do Paraná com a dívida de R$500 milhão que nos procurou de lá. Então. Ou seja, quantos escritórios de referência ele teria ali, mas ainda assim reconheceu a nossa autoridade aqui, independentemente da localização nossa, né? Exatamente. Falando de recuperação judicial, explica um pouquinho como que está acontecendo, porque tem um boom acontecendo aí, né? A recuperação no agronegócio. Antes era mais indústrias, minerações, hoje não, abriu pessoa física também. Hélio, o que a gente tem da recuperação judicial do agronegócio? Historicamente, a lei só permitia empresários, né? E produtor rural não operava no CNPJ, então não tinha como fazer, por isso que a gente não tinha EJ no agro, né? E
O judiciário começou a ter uma discussão ali para 19, 20, para passar a admitir, até que ali de 21 para 22, a lei veio e falou, não, agora acabou a discussão, o produtor pode, não tem que ter um CNPJ previamente, basta que ele faça o registro hoje do CNPJ, amanhã ele já entra, tá tudo então certo. Quer dizer, se ele é uma pessoa física, ele tem que fazer ainda esse registro. Sim. O problema é que antes exigia-se que o registro tinha que ser 2 anos antes da entrada na EJ. Perfeito. E aí, como ninguém operava, o cara que já estava quebrando, não tinha como ele registrar e esperar 2 anos para entrar. Então isso ajudou bastante. É o que mudou tudo. Só que, quando isso foi criado ali em 21, 22, a gente estava naquela fase do agro é pop, estava indo tudo bem. Exatamente. Então o volume que você teve de recuperação judicial foi muito pouco, passou despercebido. Só que quando chegou ali para 23 para 24, o que a gente teve? Deteriorou pela metade praticamente o preço. Soja, milho, boi, o custo de produção ainda estava elevado e a margem de lucro do produtor desapareceu. Quando a gente teve o El Niño ali de 23 para 24, aí que derreteu a situação mesmo. Então aí você teve um volume significativo de aumento, mas assim, quando você tem de 1 para 3, você aumentou 300%, mas é porque o número absoluto era baixo. Então a gente está tendo aumento e eu te digo assim, foi muito pouca a quantidade de RJ proporcional à quantidade de produtores que precisam dela. O produtor ele é meio conservador. Sim, né? Fica com vergonha, porque as pessoas falam muito mal, entrou com a RJ é caloteiro, não sei o quê. E a gente fala, você não pode ficar com essa visão. Porque é o seguinte, rapaz, não importa do jeito que você tiver, o povo vai falar mal de você. Até você comentou, né, que o pessoal fica com tanta vergonha quando nem precisa divulgar muitas vezes, o próprio produtor falando do trabalho que você tem, né, sim, fica constrangido. Tem produtor que tem RJ aí que você nem sabe. Às vezes é amigo seu, conhecido seu, que você nem sabe porque tem esse constrangimento, esse estigma, né? Mas explica melhor, porque as pessoas pensam o seguinte, que vai entrar com RJ vai dar o cano. Não é bem assim, tem uma regra, tem alguns procedimentos a ser seguido, é isso? É super desafiador, entrou com a EJ, continua sendo difícil pro cara resolver o problema. Porque praticamente ele coloca a justiça administrar o negócio dele, não é isso? Não, quando a gente fala do administrador judicial, ele não administra o negócio. Não, o produtor, é bom até falar isso, porque tem muitos que tem essa visão. Exatamente. Você tem autonomia plena na sua fazenda. O que é essa autonomia? Se você quiser vender um pedaço, você pode, se quiser, se for o caso, fazer sentido às vezes comprar. Eu quero devolver uma área arrendada, eu quero arrendar outra. A questão é que se você for vender ou alguma coisa nesse sentido, aí você tem que pedir uma autorização do juiz. E se mostrar que aquilo, eu preciso vender um pedaço para pagar a conta, para colocar no capital de dia. E o juiz autorizar. Tudo certo? Agora, no dia a dia, o que você vai fazer é prestar contas mensalmente, mas o administrador ele não vai administrar a sua fazenda. Eu tô plantando soja, eu quero plantar milho. Você planta, problema seu. Não tem problema nenhum. E o que você não pode é fazer o que você quiser com aquele dinheiro. Então, assim, você não pode ficar fazendo distribuição de lucro. Você vai estabelecer, olha, aqui na minha empresa eu tenho que tirar um prolabore. Quando você vai tirar? Vou tirar um prolabore aqui de 100 mil por mês. Você coloca, vai tirar. 100 mil por mês. Você não pode chegar do nada e falar, eu quero tirar 500 mil, 1 milhão, como o produtor faz hoje. Você não pode fazer. E nem depois que entrou com a gente falar, eu quero pagar esse ou esse credor. Vai ter um controle. Vai ter um controle da organização. E bem rígido, né? O que é a recuperação judicial, assim, de forma bem simplificada? É uma ferramenta jurídica para o produtor imaginar. Você vai pedir para o juiz e falar o seguinte, juiz, eu estou com muita conta, eu estou correndo o risco de perder minha produção, meu maquinário, minha terra, não está tendo condições de eu resolver dentro do normal, estou tentando negociar, não estou dando conta. Aí o que ele vai fazer? Entra com a EJ e fala assim, juiz, apeia os credores só um pouquinho para mim. Ele vai chegar nos credores tudo, amarrar a mão, o pé do credor e falar, ninguém põe a mão no patrimônio do devedor, não pode ter penhora, não pode tomar o maquinário, não pode tomar as coisas. Por que a justiça vai fazer isso? Para ajudar aquele cara, aí ele sentar para negociar, porque ele vai fazer o quê? O credor que está aqui, o banco, os credores, e ele está aqui subjugado, o juiz vai falar assim, deixa eu pôr vocês dois agora na mesa, vocês conversar mais ou menos de igual para igual, para conseguir renegociar. Se a atividade paralisar é muito pior. Não é nem não paga a conta, não paga todo mundo, você para de gerar emprego, renda, reduz a produção. Então, essa a finalidade. Você quer recuperar uma empresa, um negócio, um agronegócio, para ele continuar prosperando. E se o judiciário não ajudar a fazer isso, o que vai acontecer? O produtor vai esfarinhar, vai chegar um credor que vai arrancar a cabeça dele, outro vai arrancar o braço, vai tirar, um tira a máquina, outro tira isso, o outro leva na alienação fiduciária em 1 mês, 2, leva a leilão por preço de banana e tal, acaba tudo. Então, o judiciário vai falar, vai travar a mão de todo mundo, falar, agora eu vou te dar um tempo, geralmente 1 ano, para você poder negociar. Aí o que ele vai negociar? Ele vai conseguir um prazo de carência, vamos por 1 ano, 2 anos de carência, para não estar pagando nenhuma conta. Ele vai dar um prazo. Mas, por exemplo, aí dá essa carência, vai ter algum juro, alguma coisa? Como que é feito? Como é que funciona, Hélio? O que tem sido conseguido aí nas recuperações judiciais? Primeiro, esse primeiro 1 ano de negociação, chama stay period, a dívida fica congelada. Certo. Só depois que volta a correr juros e correção. Então, se você entrou aqui, a dívida era 54 milhões e 200 mil, daqui 1 ano ela continua 54 milhões e 200 mil. Só isso aqui já dá um ganho financeiro muito grande, porque você joga um custo efetivo médio de 15% ao ano nas dívidas rurais, considerando projetista, parará, tudo, venda casada. Só que o cara, no caso, uma dívida de 50 milhões, a gente tá falando 7 milhões e meio. Aquele exemplo que a gente falou, tinha dado de 20%. Sim. Né? E aqui o que a gente tem, Hélio? Dentro desse período ele não paga ninguém. Ou seja, o dinheiro vai ficar no caixa. Se ele colher, como ele não tem que pagar ninguém, o dinheiro fica no caixa, então ele consegue se autofinanciar também. Ele vai pagar o quê? Combustível, coisa básica, ele insumo só para ele estar funcionando, mas dívida de banco, essa dívida fica tudo suspensa. E ninguém pode penhorar as coisas dele. Passou esse período ali, aí vai voltar a corrigir. Mas o que é a diferença? Você vai combinar com os credores. Falou, olha, a dívida que já estava vencida ia vencer em 2, 3 anos, vamos combinar que vamos te pagar ela em 10, 12, 15 anos, é o que tem tido a negociação. E aí, contrato que estava com juros de 10, 15, 20, 25% ao ano, o que combina? Falou, não, vamos fazer o seguinte, todos aqui agora nós vamos colocar um juros de 6% ao ano.
sem correção monetária, e vão dar um desconto nessa dívida. Um desconto de 20%, 30%, 40%. E aí, na hora que organiza isso, aí o cara consegue olhar e falar, não, aqui eu dou conta de pagar. Porque vai ter ali uns 2 anos de carência, vai ter uns 12, 15 anos de prazo para pagar, a taxa de juros não é mais aquele juros gigantesco, que o meu cliente, ele chega hoje, doutor, ele chega na agência e fala, cara, eu preciso de prazo. O que o gerente fala? Não, eu te dou 1 ano, te dou 2, te dou 3, mete uns juros lá em cima e coloca num prazo que ele fala, cara, eu não vou dar conta. Mas por que o cara acaba fazendo? Porque ele não quer deixar o trem estourar a corda dentro do banco. Então ele paga aqui e fala, não, ano que vem ele tem uma esperança para resolver. Aí o que acontece? Esse cara, em 2023, a dívida dele estava aqui, tudo que ele produziu, que sobrou, ele deu para o banco. Chegou em 2024, a dívida veio para cá. 2024, novamente, o que ele teve de ganho, ele deu para o banco. E ele entra em 2025 com a dívida maior do que estava em 24, 23. Mesmo ele dando tudo. Aí você fala para esse cara assim, ó, papel aceita tudo. Coloca no papel um cronograma de quanto tempo você levaria para pagar a conta do jeito que está hoje. Esse cara fala, ó, levaria, sei lá, 10 anos. Tá, mas você pagar em 10 anos, o banco, os seus credores terem que concordar. Eles vão te fazer isso aqui em 10 anos, bonitinho? Não. Então, você não consegue. Não vai dar certo. Mas e se acontecer dos credores não aceitar? O juiz que define isso? Não é o juiz que decide. Em princípio, não. No primeiro momento, é uma negociação do devedor com o credor. Aí tem a assembleia que vai ter a votação. E não são todos que têm que concordar. Entendi. Se 50% mais um concordar, aquela regra que foi feita vai ter que aplicar para os demais. Para todos, exatamente. Aí você tem algumas situações excepcionais. Vamos supor que você não teve 50% mais um, só 30%. Aí você ainda tem algumas margens na lei para falar assim, ó, juiz, eu preciso que você sobreponha a vontade dos credores e aprove essa RJ na tora, porque houve um abuso aqui de um credor que era muito grande e tal, e ele quis dar um voto aqui. O juiz ainda pode ter uma saída, exatamente. E o que o pessoal comenta muito é que os fornecedores, principalmente revenda, né? Muito contra isso. O que você pode falar sobre as revendas nesse processo? Pois é até complicado pelo lado da revenda, porque em 24 nós assistimos muitas revendas de pequeno e médio porte quebrando, inclusive de grande como a AgroGalaxy. A AgroGalaxy, ela está em recuperação judicial, mas é uma empresa que invariavelmente vai à falência e vai ser a maior falência da história do agronegócio brasileiro. Por que ela vai à falência? Porque ela fez muito negócio ruim. Alavancou demais, ela saiu comprando um monte de revenda pelo Brasil afora, a revenda valia 100 milhões, ela pagou 200. Nessas revendas, elas queriam sair batendo meta. Então, o que era a meta? Não vão vender. Crescendo tanto por cento. Saiu vendendo para um monte de gente sem critério, mal pagador e sem garantia, só para falar que vendeu. O que aconteceu? Os caras não deu a conta de pagar, ficaram com as costas na mão e não tem de quem receber. Então, mesmo ela dentro do RJ, ela tendo esse stay period de congelamento, ela tendo desconto, alongamento de juros mais barato, ela não vai dar conta, porque ela já fechou mais da metade das lojas dela. Ela reduziu a capacidade dela de gerar dinheiro. A capacidade que ela tem hoje de gerar dinheiro é muito baixa frente ao tanto de dívida que ela tem. E outra, quem que quer fazer negócio com ela? Ninguém, nenhum produtor rural quer fazer com ela. Como é que ela, até porque o negócio com ela não é o cara chegar aqui e ele paga aqui e já entrega. Ele vai pagar um trem aqui para daqui a alguns meses chegar? Ninguém confia. Verdade. Fala mais um pouco, uma situação que eu vejo que vocês dominam muito, você já até comentou um pouco aqui nesse episódio. Fala mais sobre leilão, como funciona mais essa questão de leilões? O leilão, ele é a parte mais desafiadora para um cara que está com dívida, porque a dívida ela vence, o credor começa a movimentar e fala, ó, se você não me pagar aqui, eu vou ter que ou judicialmente ou extra, se for uma alienação fiduciária, falou, eu vou levar seu imóvel à venda forçada. O leilão é isso. Ele vai fazer uma venda do seu imóvel contra a sua vontade, muitas vezes com um valor muito baixo, para poder receber o dinheiro e receber a dívida dele. E aí, o risco de um prejuízo ali é gigante, porque a lei permite que seja vendido pela metade do preço. Então, imagina um cara que tem uma dívida lá de 20 milhões, uma fazenda de 100, ela pode ser vendida por 50 e sobrar 30 na mão dele. E aí ele tem um prejuízo, ou seja, só o prejuízo que ele teve de 50 milhões já foi muito maior que os 20 da dívida para poder satisfazer aquilo dali. Então, a gente tem um trabalho muito bom quando tem esses casos, igual hoje saiu 2 notícias de suspensão de leilão, de conseguir identificar a nulidade nesse procedimento, seja leilão judicial, dentro do judiciário ou extrajudicial, no caso de alienação judiciária, identificar a nulidade, alegar para o juiz, falar, suspende. E para que essa suspensão? Porque em algum momento aquele leilão vai voltar novamente, mas você vai dar um fôlego para ele ter condições de dar uma flor erguida, renegociar, pagar a conta, sem que vá a leilão novamente. Por exemplo, quando suspende um leilão, não é muito demorado para ter outro? Como que funciona isso? Depende muito. Na verdade, quando suspende, cria essa oportunidade de negociar. Isso. Porque como é que você negocia com o credor quando tá com o leilão marcado? O cara tá com a faca no seu pescoço. Se você deve 100, o cara fala, não, eu te faço por 99 à vista. Aí o cara não tem. Suspendeu, o cara viu que vai ter mais dificuldade para receber, aí o cara já aceita, ele já abre uma possibilidade de negociação, né? A pessoa fica subjugada ali naquele momento. Perfeito. E fala um pouquinho aí, vou frisar novamente, da história. Vocês começaram, foi em Itumbiara, depois foi para Goiás, tem quantos anos? O meu pai fundou o escritório ali há pouco mais de 41 anos. Meu pai é natural de Itumbiara, Goiás, família de produtores rurais também, família simples. Ele veio para Goiânia, fez direito aqui na Universidade Federal de Goiás, juntamente com a minha mãe, e retornou. Quando ele começou a advocacia dele, que ele fundou o escritório João Domingos Advogados... No caso, era para os bancos, né? Ele trabalhava ele advogava para bancos, advogava para grandes bancos, Banco do Brasil, entre outros, revendas. Qual que era o trabalho que ele fazia? Era ajudar a recuperar a dívida que não foi paga, a tomar a fazenda dos produtores, a levar a leilão.
E ele começou a sentir muito mal com aquilo, pela origem dele de ser rural, e era uma época muito dura, final da década de 80, ali, de 90, aquela hiperinflação, então às vezes uma dívida pequenininha aqui, tava o cara perdendo tudo, e ele teve um processo de conversão religiosa com Deus, que ele sentiu no coração dele que, por mais lucrativa que fosse aquela advocacia dele, advogando para quem é poderoso, para quem é rico os bancos, ele falou, a partir de hoje, já vai fazer mais de 30 anos, eu só advogo para defender o produtor rural que está endividado. E não só o produtor rural, pessoas físicas, jurídicas também, mas dada a nossa região ser mais forte no agro, principalmente dentro do agronegócio. E essa tem sido a nossa jornada, sabe, Hélio? E mesmo a gente tem um escritório muito grande ali, porque o que todo mundo quer na vida, assim, quem é prestador de serviço? Cara, eu quero ter os maiores clientes, que eu quero ter poucos clientes que pagam mais, com isso eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Só que Deus colocou no nosso coração e falou, não, vocês têm que atender do pequenininho, continuar atendendo do pequenininho até o grande. Então hoje no escritório, a gente tem desde um cliente que tem uma dívidazinha ali de 100 mil reais, até um cara que tem uma dívida de 500 milhões de reais. E atendendo a minha... Esse cliente pequenininho, eu não ganho dinheiro, porque o meu custo operacional não dá para me ganhar dinheiro. Só que geralmente é onde que eu tenho as melhores defesas. É aquele cara que às vezes tem uma propriedade ali de 1, 2, 3 milhões de reais, que por lei, ela tem até 4 módulos fiscais, então ela configura uma pequena propriedade rural, que mesmo ele estando dado ela em garantia para o banco, uma hipoteca, a gente consegue alegar uma imperabilidade e dar uma blindagem total sobre ela. Certo. Então nós já tivemos assim, só de 1 ano e meio para cá, mais de 30 casos, que era considerado caso perdido, porque era dívida antiga, dava alguns milhões, o cara não tinha de onde tirar para pagar aquilo ali, ia para leilão e ia perder tudo. E aí de repente a gente chegava, alegava imperabilidade da pequena propriedade rural, conseguia comprovar adequadamente, o juiz vinha, cancelava a penhora, falou, esse imóvel aqui não pode tomar ele para levar a leilão. No caso de cancelar uma penhora ou suspender um leilão, aí ele, em algum momento, vai ter que pagar isso, não fica sem pagar. Não, na verdade pode acontecer na verdade pode ficar sem pagar, porque se não tiver outro bem que o credor achar para penhorar, com o passar dos anos a dívida vai prescrever, ficar inexigível. E quanto tempo que prescreve? Depende do tipo de dívida, entre 3 a 5 anos. Então é bem rápido, né? 3 a 5 anos, bem rápido, exatamente. Porque a lei, ela fala que dentro desse período, ainda que o credor estiver movimentando o processo, vamos supor que a dívida seja de 5 anos, está tentando, não encontrou nada, passou 5 anos, prescreveu, fica inexigível, tem que extinguir o processo. E o que você tem vivenciado no dia a dia da advocacia no agronegócio relacionado ao meio ambiente? O que você mais tem visto assim? Hélio, o que tem ficado desafiador, né? O primeiro ponto, quando a gente vê nessa parte que a gente trabalha do crédito rural, é na fase inicial da contratação do crédito rural, né? Então a gente vê muitos clientes chegando e falando, olha, eu tenho uma área X aqui, igual teve um cliente que procurou a gente uma área no sul do Pará de, sei lá, uns 30 mil hectares. Certo. E aí ele não estava conseguindo acessar um crédito no Banco da Amazônia, porque tinha um pedacinho de 7 hectares que estava embargado, que o órgão ambiental fez uma autuação entendendo que teria desmatado de forma errônea. Agora você imagina uma propriedade desse tamanho, às vezes poderia ter sido uma coisa que olhou errado ali o satélite. E ele falou, Leandro, precisa resolver rápido. Eu falei, cara, eu acho que você tem que ir lá e firmar um acordo pra você poder resolver nessa rapidez, se você quer. Ele falou, então, pelo que eu vi, esse é o melhor caminho, mas um acordo rápido lá, pelo que eu levantei, leva 4 meses, 6 meses, exatamente, para resolver com urgência. Pra ser rápido, né? Pra ser rápido. Então, assim, é um baita desafio, porque a atividade rural você não tem esse tempo, né? Você não tem esse tempo. Tempo é dinheiro, né? É uma safra. Você demorou 6 meses pra fazer um negócio, você já perdeu uma safra, né? No dia a dia que eu tenho visto, já aconteceu de ser 1.200 metros quadrados. Uma fazenda de 12 mil hectares, não ter um crédito de 100 milhões, porque confina mais de 60 mil bois, por causa de 1.200 metros quadrados, que foi um aterrozinho que eles fizeram em cima de uma barragem. E aí a órgão ambiental pegou. Então, quer dizer, hoje... E aí trava tudo. Trava tudo. Essa fiscalização ela é muito intensiva mesmo. E outra coisa, utilizando inteligência artificial dentro de uma sala que é um pouco maior que essa aqui do escritório que a gente está gravando agora. Autua o mundo inteiro. Autua o mundo inteiro, exatamente. Meu amigo, olha só, eu quero agradecer você aí pelas informações, parabenizar pelo trabalho que você tem feito. Estamos juntos, que você precisar aí do conhecimento da área ambiental, você tem contato comigo para ajudar os seus clientes lá também. E junto na associação. Como conselheiro, agradecer você por ter me chamado e eu estou pronto aí para a gente continuar junto essa jornada aí de conexão com o propósito total. Maravilha, Hélio, muito obrigado. É sempre muito gratificante a gente poder comunicar, né, Hélio? A gente poder contar um pouco mais, não só da nossa história, mas de um conhecimento que a gente tem. Prático, né? Prático, que a pessoa vai ouvir, o produtor rural vai ouvir e aquilo vai ajudar ele de alguma forma, né? E agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço e que, de fato, tenhamos produtores rurais que ao ouvirem, ao verem esse podcast nosso, consigam transformar algo de melhor dentro das suas fazendas. Perfeito, meu amigo. Obrigadão, viu? Valeu. Dá lá o último recado aí pro pessoal pra gente encerrar, então. Pessoal, teve uma frase que sempre ficou marcante no agronegócio, nas crises do agro, que diz o seguinte: a atividade rural, a agricultura nunca quebra. Quem quebra é o produtor rural. Porque realmente, o que a gente sempre teve historicamente nas últimas décadas, quando você tinha uma crise rural, o produtor quebrava de esfarinhar, cada credor vinha, arrancava o que tinha e aquele cara não se reestruturava mais. Mas hoje você tem várias ferramentas jurídicas para se defender, para tentar se reerguer. Então, eu sei que está difícil, mas não deixe de acreditar, não deixe de acreditar que possa ter uma saída, por mais que você desconheça. Se você estiver passando por um momento difícil, procure um profissional especializado. Se o problema for crédito rural, se for ambiental, no ambiental. Tenha fé em Deus
que vai dar tudo certo. Exatamente. Pessoal, vou sempre trazer esse nível de convidado. É quem tem experiência, quem tem conhecimento e tem resultado prático. Nosso segundo episódio está concluído e pode compartilhar, curtir. Passa seu WhatsApp também, como que é? Eu falo, faça se você quiser, porque o meu é online, sabe? Eu não tenho esse problema, mas se você quiser aí, passa pessoal. A principal rede social nossa primeiro é do Instagram do escritório, que é o @João Domingos Advogado, João Domingos Advogados. Ali a gente já compartilha no dia a dia muito conteúdo bom. E também pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é o 62 98595 2984. Grande abraço, pessoal.